Oi, gente! Então, bora pro tecido ósseo. Acredito que seja o último vídeo de histologia desse bimestre, graças a Deus. E eu tenho todas as anotações que eu tô lendo aqui no meu caderno e o que foi possível desenhar, além dos slides que eu vou usar da minha professora. Enfim, acho que vai dar tudo certo. Então, tecido ósseo é um tipo de tecido pertencente ao grupo dos tecidos conjuntivos. Mesmo que ele seja um tecido ósseo, tá? Ele é um tipo de tecido conjuntivo. Assim como todos os tecidos conjuntivos, ele vai exercer a função de suporte. Porque quando eu fiz a aula de tecido conjuntivo, eu falei que existiam 3 tipos de tecido conjuntivo, propriamente dito, os especializados e os tipos de suporte. Os de suporte eram ósseo e cartilaginoso. Já tem vídeo disso também. Então tá, ele vai exercer a função de sustentação, principalmente dando suporte para os tecidos moles do corpo. Né? Além disso, ele atua como estrutura de inserção para os nossos músculos, óbvio, porque a conexão entre músculo e osso se chama através dos tendões, ou conecta diferentes ossos por meio de ligamentos. Dessa forma, o esqueleto forma um sistema mecânico que permite movimento, estabilidade e sustentação do corpo. Outra função extremamente importante do tecido ósseo é atuar como um reservatório iônico. Sabemos, então, que o nosso ossinho, dentro dele, tem uma matriz óssea, que é onde a gente já estudou que vai ser derivado quase todo o nosso sistema imune, mas dentro do nosso ossinho tem uma matriz óssea, que vai ser altamente mineralizada, né? E por ser mineralizada, quer dizer que existem minerais dentro dela, componentes iônicos, que a gente conhece como principal deles, cálcio, tá? E fosfato. Isso significa que o nosso osso funciona como um grande depósito de íons para o meu organismo. Como o equilíbrio de íons no sangue precisa ser mantido constantemente, tá? Como o nosso equilíbrio de cálcio no sangue, por exemplo, precisa ser mantido constantemente, o nosso corpo, faltando cálcio pela ingestão, o que ele faz? Ele faz o nosso equilíbrio de calcemia, degradando minerais de cálcio que estão mineralizados no nosso osso, quebrando e jogando na nossa corrente sanguínea. É assim que a gente faz a nossa homeostasia de cálcio. Mas como é que a gente vai funcionar e como é que isso vai acontecer? Então, como o equilíbrio de íons no sangue precisa ser mantido constantemente, processo chamado de homeostasia iônica, o tecido ósseo possui mecanismos celulares específicos capazes de retirar ou depositar minerais da matriz óssea conforme a necessidade do organismo. E por causa disso, o osso não é uma estrutura estática, ele é um tecido dinâmico e metabolicamente ativo que vai estar constantemente sendo renovado. Além de sustentação e reserva mineral, o tecido ósseo também exerce uma função essencial de proteção de órgãos vitais. Por exemplo, o crânio, que protege o encéfalo, a caixa torácica, que protege o coração e os pulmões, a coluna vertebral, que protege a medula espinhal. Esse papel de proteção já aparece no desenvolvimento embrionário, tá? Porque durante a formação embrionária, parte do nosso esqueleto vai derivar de estruturas chamadas somitos, que são regiões do mesoderma. Ok, mas o que são somitos? Os somitos são como se fossem blocos de células transitórias. Dentro desses blocos existem vários tipos de células transitórias que são mesodérmicas, lá da nossa origem de tecido embrionário, mesoderma. Esse mesoderma está organizado em partes ao longo do tubo neural, lá no embrião. Aqui estão os blocos de células mesodermas, tá? Em partes ao longo do tubo neural em embriões de vertebrados formados a partir do mesoderma paraxial. Eles funcionam como estruturas segmentadas, tá? Fundamentais que depois, mais tarde, vão se diferenciar em tecidos
essenciais, como vértebras e costelas, músculo esquelético, ou enfim. Então, são unidades segmentares que originam os ossos, cartilagens, músculos e tendões do nosso esqueleto axial. Então, esses somitos vão participar da formação da coluna vertebral, contribuindo para a formação das vértebras, enquanto a nossa calota craniana, também se desenvolve em associações com estruturas embrionárias, tá? Porque que envolvem o nosso sistema nervoso. Como o nosso sistema nervoso está se formando, os nossos ossos também estão se formando ao mesmo tempo. Porque quando eu tenho uma estrutura mole se formando, eu preciso de uma estrutura rígida protegendo. Então, esse desenvolvimento acontece ao mesmo tempo. Então, quando a calota craniana se desenvolve em associação com estruturas embrionárias que envolvem o sistema nervoso, isso explica, por exemplo, que más formações no tubo neural podem afetar diretamente a formação do crânio. Em casos extremos, pode ocorrer até uma anencefalia, que é uma condição em que o indivíduo nasce sem encéfalo. Como o encéfalo não se forma, o crânio também não se desenvolve adequadamente, já que a formação dessas estruturas está intimamente relacionada, porque no desenvolvimento embrionário acontece ao mesmo tempo. Então, outro exemplo de desenvolvimento coordenado ocorre com a formação das costelas e do externo, tá? Que acontece aproximadamente no mesmo período em que se desenvolve o coração e os pulmões, ou seja, enquanto está desenvolvendo uma coisa, coração e pulmões, está desenvolvendo algo que vai proteger costelas e o externo, ao mesmo tempo que está se desenvolvendo, tá? Isso acontece porque essas estruturas ósseas surgem já com a função de proteger esses órgãos vitais, então seu desenvolvimento acontece de forma sincronizada. As células do tecido ósseo. Durante a formação do tecido ósseo, na questão embrionária, surge uma célula muito importante chamada osteoblasto. Essa célula, tá, o osteoblasto, é a célula responsável pela síntese da matriz óssea. Cada célula de cada tecido produz a sua própria matriz, mas como um blasto a gente associa como uma célula jovem, enquanto ela é um osteoblasto, ela está produzindo a sua própria matriz, que é a matriz óssea, que depois, mais tarde, vai dar origem a quase todo o nosso sistema imunológico e as nossas reservas iônicas, minerais, né, de cálcio, fosfato, enfim. Por causa dessa função, ele apresenta alta atividade metabólica, grande volume citoplasmático e muitas organelas relacionadas à síntese proteica, retículo endoplasmático rugoso e Golgi como uma das principais organelas deste osteoblasto, tá? Isso ocorre porque ele precisa produzir grandes quantidades de proteína para que elas estejam dentro do nosso ossinho, na matriz óssea, beleza? Como retículo, então, quando o osteoblasto termina de produzir a matriz ao seu redor, ele pode acabar ficando aprisionado dentro da própria matriz que ele sintetizou, porque ela vai se mineralizar. Ou seja, quando o osteoblasto produz a sua própria matriz, a matriz em volta desse osteoblasto começa a se mineralizar, porque a matriz óssea tem cálcio, tem íons, tem outras estruturas que vão começar a mineralizar essa ideia, tá? Nesse momento, ele sofre uma diferenciação e passa a ser a chamada de osteócito, que é a célula que vai, então, começar a, com menos atividade metabólica, ele vai começar a formar parte de dentro do osso, para que assim ele também faça o papel que ele tem que fazer, mas ele vai diminuir a atividade metabólica dele, porque já tem matriz dentro do osso que chega, tá? O osteócito é uma célula menos ativa metabolicamente, porque diferente do osteoblasto, ele não produz mais grande quantidade de matriz. A sua função principal passa a ser a manutenção na matriz óssea que já está lá. Como a sua atividade é menor, ele possui menos organelas e menor taxa de síntese proteica. Então, a matriz óssea ao redor do osteócito vai se tornar mineralizada, ou seja, ocorre decomposição de sais minerais, principalmente cálcio e fosfato.
Essa mineralização faz com que a matriz se torne rígida e calcificada, o que impede que o osteócito se mova dentro do osso. Por causa disso, o osteócito não consegue voltar a ser osteoblasto. Mesmo que seja um tecido conjuntivo, e quando a gente estuda tecido conjuntivo, a gente estuda fibroblasto. Isso aqui tá mais para um fibrócito, né? A gente estuda um fibroblasto e um fibrócito e sabe que um pode voltar a ser outro. O tecido ósseo é um tipo de tecido conjuntivo em que a célula que é mais jovem não volta a ser jovem de novo depois que envelhece. Bem-vindo à origem da vida, tá? Como ele fica lá, o osteócito, com menor atividade metabólica, vai ficar aprisionado dentro do osso porque a matriz em volta dele, vai estar mineralizada, tá? Ele não vai conseguir se mover. E por causa disso, então, o osteócito não vai voltar a ser osteoblasto. Já que ele está aprisionado em uma matriz sólida, exatamente por esse motivo, o organismo mantém osteoblastos ativos na periferia do tecido ósseo. Ou seja, existe aqui o meu ossinho, numa visão bem maior, para você entender. Os meus osteoblastos, no passado, formaram a matriz óssea. Ok, formou a matriz óssea, eu tô cheia de matriz óssea. O meu osteoblasto, então, vai diminuir de tamanho e vai se transformar em osteócito. Aqui, osteócito, 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 osteócito. Ele vai ficar preso lá, porque a minha matriz, ó, aqui ela começa de dentro para fora, tá? Quando eu sou novo. Vai começar a se mineralizar de dentro para fora. Tanto que vai formando lacunas, tá? Tanto que o osso jovem, ele é mineralizado assim. O osso já velho, ele é mineralizado em todo o osso. Mas, enfim, ele vai se mineralizar. Mas como eu preciso que exista atividade metabólica, tá? Interessante para o meu osso que ele mantenha osteoblastos próximos à periferia da célula. O que é a periferia do osso? É próximo à membrana, tá? Próximo à membrana. Ok. Então, na periferia do tecido ósseo, né? No caso, isso aqui é um osso. Isso aqui inteiro em azul é um osso. Garantindo que a matriz possa continuar sendo produzida se necessário. Liberando matriz se necessário. Os osteoblastos vão ficar alinhados na superfície do osso, ok? Formando algo que lembra quase um epitélio simples que vai revestir a matriz óssea, ok? Que é formada principalmente por colágeno. Esses osteoblastos continuam depositando matriz e participando da manutenção da espessura do osso, especialmente quando parte da matriz é removida, seja lá numa questão de hipocalcemia, estou com o meu cálcio baixo. Quando a matriz é removida para que a minha hipocalcemia volte à homeostasia, os meus osteoblastos, que estão na periferia do meu tecido ósseo, vão repor essa matriz que foi retirada para ser jogada no meu sangue. Então, a matriz que está recém-formada pelo osteoblasto, a primeira matriz, tá? A primeira matriz onde lá um osteoblasto fez e jogou para dentro do meu osso, a primeira matriz que ele produziu, tá? Recebe o nome de osteoide. Antes de ser matriz óssea, é um osteoide, tá? O osteoide ainda não possui esse osso, tá? Que tem a matriz recém-formada, é chamada de osteoide, ainda não é. O osteoide ainda não possui minerais, sendo composto principalmente por componentes orgânicos, como proteínas e fibras colágenas. Por isso, é maleável e não apresenta rigidez. Somente depois que acontece o processo de mineralização de cálcio, fosfato e outros íons, quando o cálcio e fosfato são depositados. Ok? Comunicação e nutrição dos osteócitos. Diferente da cartilagem, onde os condrócitos podem compartilhar lacunas, ou seja, lembra que no tecido cartilaginoso existiam lacunas
tecido cartilaginoso, existiam lacunas, onde dentro dessas lacunas tinham vários osteócitos, porque a maioria do tecido da cartilagem é matriz, é líquido, a maioria da matriz, do tecido cartilaginoso é matriz. Aqui os condrócitos ficavam dentro de lacunas, né, no tecido cartilaginoso. No tecido ósseo vai ser diferente, porque existem apenas o condrócito, né, depois de fazer a sua matriz, o condrócito, ele só pode ficar isolado e sozinho numa matriz. Mas, como eu já tenho aqui, ó, como eu já estou com a minha matriz mineralizada, eles não se comunicam entre si, eles não vão se mover. Então, como é que vai acontecer a nutrição desses condrócitos, se eu não consigo me mover numa matriz mineralizada? E além disso, vai ser nutrida pelo tecido adjacente depois do tecido ósseo. Não, não vai ser, porque não acontece difusão, porque a matriz aqui já está mineralizada. E esse meu condrócito está preso na minha matriz mineralizada. Então, para resolver esse problema, durante a formação da matriz, os osteócitos vão formar prolongamentos citoplasmáticos, tá? Eles vão formar prolongamentos de citoplasma deles próprios. Prolongamentos de citoplasma deles próprios. Um entre eles, que eles saibam que uns ou os outros existam. Entende? Quando que eles vão formar esses prolongamentos, esses osteócitos? Antes que a matriz se mineralize totalmente. Porque quando o osso é osteoide, ainda é uma matriz orgânica, tá? Não tem cálcio, fosfato e outros íons que vão ser mineralizados depois, tornando ela mais dura. Eles vão formar esses prolongamentos antes que a matriz se mineralize completamente e aí seja depositado, então, íons, tá? Esses prolongamentos que se estendem através de pequenos canais, tá? São chamados canalículos, esses canais que conectam o osteócito ao osteócito, tá? Eles entram em contato com os prolongamentos com outros osteócitos, tá? Nesses pontos de contato são formadas, tá, junções comunicantes do tipo gap. Por quê? Porque eu tô saindo do citoplasma de eu tô prolongando meu citoplasma de e entrando no citoplasma de outro condrócito, osteócito, tá? Então, como depois que a matriz começar a mineralizar, eu não vou poder mais me mexer, é importante que eu tenha uma junção que sinalize alguma coisa para mim, que eu saiba que eu não tô sozinho lá. Para mim ter essa comunicação entre osteócito, tá? Então, como vai ter essas junções gap comunicante aqui, né? Como existem, óbvio, né? As junções gap são assim, só aqui na membrana de cada osteócito, que vai conectar essas junções, esses canalículos. Assim, tá? Vamos fazer a conexão, então, mesmo que estejam isolados em lacunas separadas, os osteócitos conseguem trocar sinais químicos e metabólicos. Essa rede também permite a nutrição das células, porque os osteócitos mais próximos do tecido conjuntivo, aqui, vão enviar e transferir substâncias e nutrientes, tá? Os osteócitos mais próximos do tecido conjuntivo ou de vasos sanguíneos, né, recebem nutrientes e transferem essas substâncias para os osteócitos que estão mais dentro do osso, ou seja, mais profundos, garantindo que todas as células sobrevivam mesmo dentro da matriz calcificada. Osteoclastos e reabsorção óssea. Além do tipo celular osteoblasto e osteócito, existe outro tipo celular, que é o osteoclasto, tá?
O osteoclasto, ele é responsável pela reabsorção óssea. Ou seja, quando eu estou numa situação de hipocalcemia, cálcio baixo no meu sangue, eu vou enviar cálcio que estava lá dentro do meu osso para a corrente sanguínea. Dito isso, eu vou precisar quebrar um pouco da minha matriz que está mineralizada para colocar no meu sangue. Quem que vai ser induzido a fazer isso? O meu osteoclasto, porque ele faz a reabsorção óssea, tá? Então, essa célula se forma a partir da fusão de vários monócitos, que são células do sangue, como a gente já viu. Quando eu falei de tecido conjuntivo e eu falei que passava monócitos que eram células do nosso sistema imune, que depois se iriam se transformar em macrófagos. Mas este osteoclasto, ele é a junção, ele se forma a partir da fusão de vários monócitos que estavam no sangue, tá? Esses monócitos vão sair da circulação, tá? Por um processo de diapedese, porque eles vão sair dos vasos e sair dos vasos para ir para qualquer tecido, se chama diapedese esse processo, tá? Entram no tecido conjuntivo e vão se diferenciar em macrófagos. Esses macrófagos no tecido ósseo, tipo, quando um monócito sai do sangue e vai para outro tecido, seja lá ele qual for, ele vira um macrófago. Quando o monócito sai dos vasos e vai para o tecido ósseo, especificadamente, ele tem outro nome. Ele vai virar, então, um osteoclasto. Em vez de virar macrófago, ele virá osteoclasto, que é uma célula grande, tá? Bem grande e multinucleada, o osteoclasto. Uma célula grande e multinucleada. Assim como os macrófagos, né? Porque os osteoclastos vão possuir também lisossomos cheios de enzima, lisossomos cheios de enzimas digestivas, que a gente sabe que é a função do lisossomo, que vão ser capazes de degradar componentes da matriz óssea, porque é óbvio que como que eu vou quebrar uma matriz que está altamente mineralizada? Eu preciso de lisossomos que sejam jogados ali no meu osso, para que esse cálcio que está ali seja degradado e enviado para a minha corrente sanguínea. Então tá. Por isso, muitas vezes se diz que os osteoclastos são os macrófagos da estrutura óssea. Durante a reabsorção óssea, o osteoclasto vai liberar substâncias que dissolvem a parte inorgânica, tá? Que são íons cálcio, né? E fosfato da matriz, liberando íons cálcio e fosfato para a corrente sanguínea, e esse processo é fundamental para manter o equilíbrio iônico do organismo, né? Porque em situação de hipocalcemia pode me dar por qualquer motivo. Ok, esse processo de equilíbrio nessa remodulação óssea e controle hormonal, esse equilíbrio entre formação e reabsorção do osso é chamado de remodelação óssea. Ao mesmo tempo, quando o meu osteoclasto vai degradar com seus lisossomos a minha matriz óssea com cálcio e fosfato e jogar para a minha corrente sanguínea em situação de hipocalcemia, eu vou ter osteoblastos que vão estar alinhados ao longo do meu osso, que vão repor essa matriz que o meu osteoclasto quebrou. Quando ele vai repor essa matriz, ao mesmo tempo que um tira e outro coloca essa matriz, recolocando essa matriz, produzindo a matriz que foi retirada, esse processo, que acontece quase sempre, é chamado de remodelação óssea. Ok? Então tá. Esse processo é regulado por hormônios importantes. Primeiro, o paratormônio, que é o nosso hormônio liberado lá nas nossas tireoides. Pois é. Ai, como é que eu desenho uma tireoide? Quase que se fosse uma borboleta. Pareceu mais um cromossomo. Tem 4 glândulas.
paratireoides. Quando o sangue passa pela nossa glândula tireoide e a gente está numa situação de hipocalcemia, quem vai identificar que está faltando cálcio no nosso sangue? As nossas glândulas paratireoides. A nossa tireoide, ela é cheia de grânulos, sabe? Então é muito difícil uma cirurgia de paratireoide, porque a própria glândula de paratireoide parece com um dos grânulos da tireoide. É complicado, tá? Quem que vai identificar que a gente está numa situação de hipocalcemia? As nossas 4 glândulas paratireoides. Quando elas identificam que nós estamos com hipocalcemia, tá? Vai liberar PTH, paratormônio. Por que paratormônio? Porque paratireoide, paratormônio, tá? Esse PTH vai ser liberado no nosso sangue, ou seja, se aqui chegou sangue com hipocalcemia, débito de cálcio, aqui já vai sair sangue com PTH, para chegar lá aonde tem que chegar, tá? O que o PTH vai fazer? Para onde é que ele vai? Onde é que tem que chegar? Ele vai até o nosso osso. O PTH vai estimular a liberação de cálcio, tá? Armazenamento que está armazenado no nosso tecido ósseo, ou seja, o PTH vai estimular que o nosso osteoclasto faça a quebra do material inorgânico do nosso osso, da nossa matriz óssea, para liberar cálcio na nossa corrente sanguínea. Ele vai estimular também os nossos rins para diminuir a excreção de cálcio no xixi e fazer a reabsorção do cálcio que ele poderia estar liberando, tá? E indiretamente no intestino, o PTH vai aumentar a absorção de cálcio nos alimentos, o que vai promover a ativação da vitamina D pelos nossos rins, e a vitamina D lá no nosso intestino vai aumentar a absorção de cálcio nos alimentos. Então, o PTH ativa, vai diretamente para os nossos ossos e para os nossos rins, e indiretamente para o nosso intestino, porque ele vai fazer com que a vitamina D seja ativada nos nossos rins também, e dos rins a vitamina D vai para o intestino, aumentando a absorção de cálcio, porque não existe absorção de cálcio sem vitamina D, galera, tá? Então, beleza. O paratormônio, ele vai ser liberado numa condição de hipocalcemia. Vai ser liberado pelas nossas glândulas paratireoides em situações de hipocalcemia. Agora é o contrário. Se o sangue que está chegando nas nossas tireoides estiver numa situação de hipercalcemia, algo tá errado, ou meu osteoclasto tá tirando muito mineral do meu osso, ou tá acontecendo uma liberação de paratormônio descontrolada, alguma coisa tá acontecendo de errado, né? Eu posso estar sofrendo uma lesão também, onde eu quebrei, fraturei o meu osso, e aí tá sendo liberado paratormônio. Confundi, eu precisaria colocar minerais caso eu fraturasse, né? Enfim, mas se a minha tireoide identificou que eu estou numa situação de hipercalcemia, tá? Existem células na nossa tireoide chamadas células T, também chamadas de células parafoliculares da glândula tireoide. Diferente do PTH, a calcitonina, que é o hormônio liberado por essas células da tireoide, calcitonina, vai ser liberado quando a gente estiver em situações de hipercalcemia. Sua função principal é que
ela quer baixar essa concentração, agindo de forma oposta ao paratormônio. Porque nos ossos, a calcitonina vai inibir a retirada de cálcio, mantendo ele preso na estrutura óssea, ou seja, impedindo que o osteoclasto faça a reabsorção. E nos rins, ele vai estimular a excreção do excesso de cálcio através da urina, para mandar para fora esse cálcio que está lá em excesso. Esses dois hormônios trabalham como uma balança, porque o PTH vai subir o cálcio no sangue em situações de hipocalcemia, e quem vai receber essa informação são as nossas glândulas paratireoides. E em situações de hipercalcemia, quem vai receber essa informação é nossas células T na tireoide, que vão liberar. O que eu fiz aqui? Em situação de hipocalcemia, vai ser liberado, o PTH vai subir. Em situações de hipercalcemia, onde o cálcio no sangue está elevado, será liberado calcitonina. Porque o interesse dele, do PTH, é aumentar o cálcio no sangue. E o interesse da calcitonina é baixar o cálcio no sangue. Em situações de fratura do osso, o que estará mais presente no meu sangue? PTH ou calcitonina? Por isso que quando eu tô pesquisando aqui, porque eu teria me confundido. Em situações de fratura óssea, então, vamos revisar. Quem vai ser liberado em situação de hipocalcemia? O PTH. PTH vai subir no meu sangue, aumentando a reabsorção óssea. Quem vai identificar que eu tô com uma hipocalcemia? As minhas glândulas paratireoides vão liberar paratormônio. Se eu tô numa situação de hipercalcemia, vai ser liberado calcitocina pela minha tireoide, na intenção de baixar o cálcio no meu sangue. Em situação de fratura óssea, o cenário hormonal vai ser dinâmico. Em ambos os hormônios desempenhar papéis importantes. Por isso que eu tinha me confundido, tá? A calcitonina vai fazer o aumento imediato e crônico. Logo após uma fratura, especialmente em ossos grandes, como por exemplo o fêmur, o nível de calcitonina costuma apresentar uma elevação. A calcitonina vai subir, tá? Porque isso ocorre porque o corpo tenta segurar o cálcio dentro da estrutura óssea e inibir as células que destroem o osteoclasto, ajudando a estabilizar a massa óssea durante o reparo inicial. E depois vai acontecer um aumento gradual do PTH, porque os níveis de PTH também vão aumentar, mas costumam atingir picos mais expressivos ao longo do primeiro ano após a fratura, porque embora em excesso ele possa retirar o cálcio dos ossos, em níveis adequados, ele é fundamental para a formação do calo ósseo, estimulando a regeneração e aumentando a massa e resistência no local da lesão que foi quebrado. Então tá, isso que aconteceu. Beleza, mas o que vai causar uma hipercalcemia que vai ter que ser liberado calcitonina? O que pode causar uma hipercalcemia, tá? É o excesso de cálcio no sangue, é um distúrbio metabólico que pode ser desencadeado, sendo um mau funcionamento hormonal e doenças graves os principais culpados. Então, a principal causa de talvez acontecer uma hipercalcemia é estar acontecendo um hiperparatireoidismo, que é a causa mais comum, especialmente em pacientes que estão internados. Quando uma ou mais glândulas da paratireoide, das 4 paratireoides,
produzem PTH em excesso, por isso que eu tinha confundido, ó. Quando as glândulas da paratireoide, que são responsáveis por recolocar o cálcio no sangue quando está baixo, elas começam a funcionar, a liberar PTH em excesso, geralmente é um tumor benigno em uma das glândulas paratireoides, tá? Chamado de adenoma. Tumores em glândulas são chamados de adenomas, tá? Forçando a retirada de cálcio dos ossos para o sangue, acontece então uma liberação muito grande de cálcio no sangue, o que vai acontecer uma hipercalcemia. Mesmo que o PTH seja liberado em condições de hipocalcemia, o mau funcionamento dessas glândulas paratireoides que vão liberar PTH vão estimular a reabsorção óssea, retirada de íons, tá, do osso, e vão colocar cálcio para o sangue, o que vai acontecer uma hipercalcemia. Já a hipocalcemia, que é a baixa concentração que é propriamente a baixa concentração de cálcio no sangue, ocorre quando o equilíbrio de ingestão de cálcio e absorção intestinal falha. Então, o que pode ser uma hipocalcemia? Pode ser deficiência de vitamina D, déficit de vitamina D, porque é a vitamina D que faz a absorção do cálcio, tá? Porque sem vitamina D, por falta de exposição solar ou má alimentação, o corpo não consegue absorver o cálcio que a gente ingere. Ou pode ser problemas nas glândulas paratireoides, porque como vimos, o PTH é o porteiro que coloca cálcio no sangue, e se os paratireoides não produzem PTH suficiente, o cálcio cai. Isso pode acontecer por doenças autoimunes, onde o corpo ataca as próprias glândulas, ou alguma cirurgia que aconteceu mal. Então, a hipocalcemia pode ser pelo mau funcionamento das glândulas paratireoides, e uma hipercalcemia pode ser pelo hiperfuncionamento das glândulas paratireoides. Pode ser também por uma insuficiência renal crônica, porque com os rins doentes eles não conseguem ativar a vitamina D sem reabsorver o cálcio adequadamente, nem reabsorver o cálcio adequadamente, né? E além de reter muito fósforo que sequestra o cálcio, deixando seus níveis baixos no sangue. Então, o que pode causar uma hipocalcemia é diferente do que pode causar uma hipercalcemia. Déficit de vitamina D baixa o cálcio no sangue. Problemas renais baixa o cálcio no sangue, porque os rins que ativam a vitamina D. Outra coisa, nível baixo de magnésio. O magnésio é necessário para que a paratireoide libere PTH. Se o magnésio estiver muito baixo, a glândula trava e o cálcio despenca. Ou medicamentos como anticonvulsionantes, transfusão de sangue ou bifosfonatos, tá? Usados para tratar a osteoporose, podem baixar o cálcio no sangue também. Porque, óbvio, osteoporose acontece quando o osteoclasto está comendo muita matriz óssea e jogando para o sangue muito, o que vai fazer uma hipercalcemia. E aí aqui começa a ficar mais fraco, porque quanto mais eu tiro, né, matriz óssea, mais minerais daqui, aqui começa a ficar mais fraco. E hipercalcemia também pode resultar uma osteoporose, né? O quê? Porque a hipocalcemia fez com que as glândulas paratireoides liberassem PTH, estimulassem a reabsorção óssea. Hipocalcemia, tá? Acontece uma desregulação das glândulas paratireoides, liberam PTH em excesso, faz com que o osteoclasto coma muita matriz, libere e aconteça uma hipercalcemia. E sangue e cálcio demais no sangue pode ter algum significado, tem que buscar a fonte disso, que pode acontecer uma osteoporose. Quanto mais matriz eu retiro, mais fraco fica o osso. Uma coisa tem a ver com a outra, tá? Tudo pode desencadear problemas. Enfim.
Por isso que para a tua hormônio e calcitonina precisam funcionar em conjunto. E por isso osteoblastos e osteoclastos precisam existir continuamente no organismo, mantendo o equilíbrio. Porque quem recebe a informação do PTH não é o osteoclasto, tá? Quem recebe a informação do PTH é o osteoblasto, e o osteoblasto vai mandar uma informação para o osteoclasto fazer a reabsorção óssea, tá? O osteoclasto não tem receptores pro PTH, não tem, beleza? Não tem receptor pro PTH. Quem tem receptor pro PTH é no osso, lá, os osteoblastos que estão na periferia, que tem receptores pro PTH, tá? Que vão mandar o osteoclasto ir lá e comer a matriz óssea para liberar para o sangue, beleza? O que que tem nessa matriz óssea? O que que é isso aqui que eu pontilho? É a matriz óssea. O que que é a matriz óssea? Tá? Ela tem uma parte orgânica, que é colágeno, né? Que é a primeira coisa que tem antes quando ele é osteócito. É um dos colágenos mais resistentes do corpo, colágeno tipo 1, presente nas nossas cartilagens intravertebrais. E a parte inorgânica, cristais minerais, principalmente de hidroxiapatita, porque cristais minerais de hidroxiapatita são cristais que compõem os principais minerais da matriz óssea: fosfato e cálcio. Então, os cristais de hidroxiapatita são a junção dos dois íons principais que tem na matriz óssea. Tá? Essas substâncias se organizam sobre as fibras colágenas no osso, substâncias que se organizam sobre as fibras colágenas, formando uma estrutura bem resistente, dura e resistente. Com o passar do tempo, a proporção entre essas partes muda, porque quanto mais envelhecemos, mais tende a ser a proporção da parte inorgânica, porque vai formar um osso mais rígido, muitas vezes, né, com o nosso envelhecimento na nossa adultez. E também, quando a gente vai ficando velho, essa matriz também pode ser degenerada, deixando ele mais fraco, mas enfim. Questão de nutrição do osso, tá? Sabemos que quem vai fazer a nutrição das nossas células do osso interno, os osteoclastos, não, os osteócitos, são as próprias canais, né, que ele tinha feito. Mas quem que vai esses osteócitos da periferia aqui, que vão fazer conexão com os outros? Lembra que os que estavam mais próximos do tecido conjuntivo iriam nutrir os que estavam mais profundos? Qual tecido conjuntivo que é o que está em volta do nosso osso? De qual tecido conjuntivo esses osteócitos da periferia vão nutrir os outros? Vai ter um tecido conjuntivo do tipo denso modelado que vai revestir externamente o osso, que se chama periósteo. Periósteo. Ele possui duas camadas. Meu periósteo vai possuir uma camada mais externa e uma camada mais interna. Essa minha camada mais interna, tá? O meu periósteo, que vai fazer a nutrição do tecido ósseo, vai fazer o fornecimento de células para crescimento e reparo e a inserção de músculos nos ossos, tá? Porque, obviamente, né, como o meu osso ele tem que estar revestido por algo que nutra ele, o meu músculo não vai ser acoplado, vai ser inserido diretamente no meu osso. Ele vai ser acoplado? Não, tá errado, né?
tá errado. Ele vai ser acoplado no meu periósteo. É aonde o meu músculo vai ser acoplado pelos meus tendões. Vou escolher outra cor, porque senão vai ficar confuso, ó. Meus tendões. Tendão. Tá? Então, internamente existe esse endósteo, endósteo, né? Endósteo, que reveste canais medulares e trabéculas ósseas, protegendo essas estruturas e também participando da nutrição e manutenção do tecido, porque é do endósteo que os meus osteócitos vão nutrir os mais profundos, né? Vão participar da nutrição do tecido e manutenção. A nutrição do osso vai ocorrer através de artérias que entram no osso por pequenos orifícios chamados forames, né? E essas artérias são chamadas artérias nutrícias, pois levam nutrientes e oxigênio para o interior do tecido ósseo. Tem artérias, aqui está o nosso osso. Tem artérias que a gente vai, quando a gente estuda artéria, a gente tem uma artéria que ela vai passar por aqui, né, por cima do osso, tem artérias que vão entrar para dentro do osso, né, que vão entrar para dentro do osso. E aí, essas artérias que estão nutrindo internamente o osso são chamadas de artérias nutrícias. Artérias nutrícias são qualquer artéria que nutre um tecido internamente, tá? Tipos de osso. Existem dois tipos de osso de organização macroscópica, o osso compacto e o osso esponjoso. O osso compacto já está com a matriz totalmente mineralizada e o osso esponjoso, tu vê ele no cadáver, ele tem várias lacuninhas, como se fosse todo furadinho, vários furadinhos, vários furadinhos. O osso compacto, ele vai estar em regiões de maior impacto, e aqui ele vai permitir uma certa maior flexibilidade. Então, onde eu tenho osso esponjoso próximo às articulações, geralmente nas epífises, e eu tenho um osso compacto, geralmente nas diáfises. Vamos desenhar um número. Vamos dizer que aqui seja mais esponjoso, porque aqui conecta a articulação do ombro, e aqui seja mais compacto. Apesar da aparência diferente, a matriz microscópica é essencialmente a mesma, que muda a organização estrutural macroscópica que a gente vê a olho nu. Na primeira formação do tecido ósseo, tá? Formação e maturação do tecido ósseo. Mas antes, né? A principal diferença entre o tecido ósseo esponjoso e o tecido compacto está na estrutura e na densidade. O esponjoso a gente chama de trabecular. Trabecular, tá? E o poroso, né? Trabecular tem trabéculas, é poroso, composto por redes com cavidades que abrigam medula óssea vermelha, ideal para absorção de impactos de extremidades dos ossos, nas extremidades do osso, por isso que eu falei que nas pontas dos ossos geralmente é mais esponjoso, tá? Pontas que são epífises, né? De ossos longos, geralmente. Já o compacto e denso, rígido e mais organizado, formando a camada mais rígida, diáfise, que é o corpo do osso, tá? Então tá. Na formação e maturação do tecido ósseo, óbvio, a gente nasce lá na coisa embrionária, tem um molde de cartilagem e hialina, que ao longo do tempo vai crescendo e vai se transformando, se diferenciando em tecido ósseo, né? Na primeira formação do tecido ósseo surge um tipo chamado osso primário ou imaturo. Nesse estágio, as fibras colágenas, vamos dizer, um pequeno femorzinho, tá? Um femorzinho de um recém-nascido, tá? As fibras colágenas estão dispostas de maneira desorganizada, porque ainda é muito maleável, é um pouco resistente. Ainda assim, é um tipo de colágeno tipo 1, né? Porque precisa ser resistente como um osso, mas elas ainda estão desorganizadas.
Não existem lamelas bem definidas, as lamelas são as trabéculas do osso, né? Enfim. E a disposição das células e da matriz é irregular e aleatória no bebê. Esse tipo de osso também é chamado osso não lamelar. Com o tempo, onde ocorre a deposição progressiva de minerais e a reorganização das fibras colágenas, então aqui está o meu outro fêmurzinho do bebê ainda, com o tempo, né, as fibras colágenas vão ficando organizadas, tá? Vai acontecer a deposição de materiais inorgânicos, cálcio e fosfato, nossos cristais de hidroxiapatita, tá? E aí, as fibras passam a se organizar em camadas chamadas lamelas, formando o osso lamelar ou osso maduro, que é muito mais resistente e organizado, tá? É assim que acontece. Histogênese óssea e relação com a cartilagem. Durante o desenvolvimento embrionário, antes de acontecer isso aqui que eu tô falando, tá? Muitos ossos se formam inicialmente a partir de modelos de cartilagem do tipo hialina. Essa cartilagem apresenta dois tipos principais de crescimento que a gente já viu na aula de cartilaginoso. Tem o crescimento intersticial, porque antes desse osso aqui, no recém-nascido, mesmo que seja desorganizado, mesmo que as fibras colágenas e a matriz esteja desorganizada, e ele passe a ser um osso maduro, antes desse osso igualmente desorganizado, existia um molde, mais antes ainda, existia um molde de cartilagem hialina. Eu vou até desenhar outra cor, porque não é osso, é cartilagem. Cartilagem hialina. Esse osso, óbvio que no embrião, é desse tamanho. Então, mesmo que seja cartilagem do tipo hialina, eu preciso que ele cresça para que mesmo que esse molde siga um formato para que chegue a ser osso um dia. Esse formato, essa cartilagem, ela vai crescer através de dois fatores, dois tipos de crescimento. O crescimento intersticial, que a gente já viu no tecido cartilaginoso, que ocorre principalmente durante a vida intrauterina, quando os condrócitos dentro das lacunas, tá? Condrócitos é um dos tipos de célula do tecido cartilaginoso. Condrócito, dentro das lacunas, lembra que o tecido cartilaginoso ele era basicamente todo matriz? Ó, tecido cartilaginoso era basicamente toda a matriz, os condrócitos ficavam agrupados dentro de lacunas, diferente do tecido ósseo, que é simplesmente um osteócito dentro de uma lacuna. No cartilaginoso, vários condrócitos dentro de uma lacuna. E o resto é tudo matriz, tá? O crescimento intersticial, os condrócitos dentro dessas lacunas vão realizar mitose, tá? E vão aumentar o volume da cartilagem. A partir do interior. Então, o crescimento intersticial acontece de dentro para fora. Dentro para fora. Tá? Dentro para fora. Acontece de dentro para fora, crescimento intersticial, a partir de condrócitos já existentes. E também ela vai crescer em outro sentido. O crescimento aposicional, que ocorre depois do nascimento, tá? Nesse processo, as células do pericôndrio, tá? Que é o que também é o que envolve a cartilagem, tá? Fibroblastos que podem ativar, né, voltar à atividade, passam a proliferar. Esses fibroblastos se diferenciam em condroblastos, que é a célula jovem do tecido cartilaginoso, que vão produzir matriz cartilaginosa e posteriormente se tornam condrócitos, formando cartilagem madura, tá? Então, o primeiro crescimento intrauterino da cartilagem hialina que dá molde aos ossos é intersticial, de dentro para fora. O segundo crescimento é aposicional, depois de bebê, depois de nascer, é o crescimento aposicional, onde
os condroblastos vão secretar matriz cartilaginosa, né? Ó, vamos desenhar um tecido cartilaginoso de novo. Os condroblastos vão se transformar, vão secretar matriz cartilaginosa. Vai ficar tudo com matriz cartilaginosa. E depois eles deixam de ser condroblastos porque pararam de secretar matriz e começam a se agrupar em lacunas novamente e vão virar condrócitos até a gente chegar ao que a gente tem hoje, tá? Tudo vai resultar na mesma coisa, mas acontece em etapas diferentes, beleza? Essa cartilagem pode posteriormente servir de base de formação do tecido ósseo em processos de ossificação. Esse processo de ossificação que vai sair de um molde de hialina, de cartilagem hialina, que vai sair de molde de cartilagem hialina e vai virar osso, depois é o processo de histogênese óssea, formação do tecido osso. Por que é uma histogênese? É uma formação, tecido, formação do tecido ósseo. Porque o ósseo, ele não nasce sendo osso. Somente a calota craniana que nasce sendo osso. O osso não nasce sendo osso. Ele é cartilagem e depois ele vira osso. Beleza? Vamos revisar tudo de novo. Funções, tipos de célula. O osteoblasto que vai fazer a minha matriz óssea, depois vai ficar nas periferias do meu tecido ósseo, secretando matriz depois que for retirado ou quando for a formação do meu osteócito, do meu... Como é que é o nome? Ele vai formar meu osteoide, né? Primeiro, o osteoblasto, dentro do meu tecido ósseo, vai secretar matriz, vai formar meu osteoide. Depois que ele formou matriz, já tá tudo mineralizado, aqui quase que mineralizado. Alguns que já estavam aqui secretando matriz vão deixar de secretar matriz e vão se tornar osteócitos. Vão fazer as ramificações entre eles. Mas como é importante que eu recoloque a matriz caso o meu osteoclasto retirar, o meu osteoclasto é uma célula muito grande, porque ele era para ser ele é o meu macrófago da minha célula, do meu tecido ósseo, ele tá aqui enfiadinho junto também. É interessante que cada vez que o meu osteoclasto retire matriz óssea do meu osso, eu tenha osteoblastos ativos para formar a minha matriz de novo que foi retirada. Então, mesmo que os osteoblastos que formaram minha primeira matriz e formaram o meu osteoide tenham se aposentado e virado osteócitos aqui, e façam as suas canelículas, seus canais entre eles para se comunicar, eu preciso que osteoblastos recoloquem a minha matriz caso meu osteoclasto retire matriz do meu osso. O osteoblasto, né, ele tem atividade sintética. No microscópio, ele tá próximo a... Isso aqui é um osso já formado, né, óbvio. Eles vão se dispor aos lados, eles vão estar aqui, ó. Isso aqui é aqui, isso aqui é isso aqui, ó. Ele tem atividade sintética, tá? Ele parece em cubos, eles se assemelham a tecido epitelial. Vão fazer a síntese da parte orgânica da matriz óssea, colágeno do tipo 1, que a gente já sabe, né? Primeiro era colágeno do tipo 1 e ainda existem fibras colágenas além disso. Além de tudo isso aqui, existem fibras colágenas aqui ainda, tá? O osteócito, que eu já expliquei, osteoclasto já expliquei, a parte orgânica já expliquei, fibras colágenas, proteoglicanos e glicoproteínas, né? E a parte inorgânica, cristais de hidroxiapatita, né? Mais magnésio, mais potássio, sódio, citrato, outras substâncias. O periósteo, que envolve externamente o meu osso, e endósteo, que envolve
internamente o meu osso, porque envolve a camada, retém a minha matriz óssea, tá? A diferença entre osso esponjoso e osso compacto: osso esponjoso mais nas minhas epífises e osso compacto nas minhas diáfises, tá? Periósteo e endósteo o endósteo é o tecido conjuntivo do quais os meus osteócitos fazem a sua nutrição, e periósteo é onde os meus tendões estão sendo inseridos, conectados no meu músculo, tá? Dois tipos de tecido conjuntivo diferentes. O osso imaturo, primário e não laminar é o primeiro a ser formado no desenvolvimento embrionário ou em reparo de fraturas, tá? Um tecido temporário de fibras colágenas dispostas irregularmente sem orientação definida. E o osso laminar é o que a gente conhece, forma-se depois do primário, porque ele vai substituir o primário, tá? Osteogênese óssea, ossificação intramembrana interior de uma membrana conjuntiva e ossificação endocondral. Se inicia sobre um molde de cartilagem hialina, sendo substituído por tecido ósseo. Isso é a ossificação endocondral, tá? Que a gente conhece como desde questão de iniciar desde o processo embrionário. A ossificação intramembranosa. Lembra que no fim da explicação lá da histogênese óssea eu falei que a ossificação ela tinha duas possibilidades, né? A ossificação endocondral é a que a gente sabe, que é quando existe um molde de cartilagem hialina que vai sendo substituído por osso. Mas existem partes do nosso osso que não eram cartilagem antes de ser osso. Eles são osso e viraram osso mais maduro. Então, é o processo de formação direta, de óssea direta, a partir de membranas do tecido conjuntivo mesenquimal, sem molde de cartilagem prévio. É essencial para o desenvolvimento dos ossos planos, como o nosso crânio frontal e parietal, a mandíbula e a clavícula, onde as células mesenquimais, que eram totipotentes do nome mesênquima, é o nosso tecido embrionário, tá? Elas vão se diferenciar em osteoblastos, tá? Eles vão produzir matriz óssea, formando centros de ossificação que evoluem para o osso esponjoso e posteriormente para o osso compacto, tá? Então, existem dois tipos de crescimento. Existem ossos do nosso esqueleto que vão ser formados a partir de um molde de cartilagem hialina, que depois vai virar osso, e existem ossos do nosso corpo, principalmente da nossa calota craniana, que vão ser derivados de células mesenquimais embrionárias, que vão virar osteoblasto e que depois, posteriormente, vão virar osteócito. Beleza? Cartilagem hialina, osteoblasto, osteócito. Célula mesenquimal, osteoblasto, osteócito. Crescimento endocondral, a partir de molde de cartilagem hialina, ossos do nosso corpo, e a partir de célula mesenquimal, que é um tecido totipotente, né, que ele tem a capacidade de se diferenciar, mesenquimal, indiferenciado, né, mesenquimal, que é um tecido embrionário, que também vai se tornar osteoblasto e depois, posteriormente, osteócito, tá? Então, ele vai se formar diretamente do tecido conjuntivo, vai fazer essa diferenciação de ossificação endocondral, tá? E é isso que vai acontecer. Mas tem que saber o processo completo, tá? Vamos ver a endocondral primeiro, que é aqui para mais estar sucinta na minha cabeça, que vem a partir do molde de cartilagem hialina, tá? A cartilagem hialina faz uma hiperplasia e hipertrofia dos condrócitos. Isso a gente está falando de um tecido cartilaginoso. Se é um tecido cartilaginoso, tem condroblasto e tem
condrócito. Então, isso aqui é um molde de cartilagem hialina, tá? A cartilagem hialina vai sofrer uma hiperplasia e uma hipertrofia, tá? Dos condrócitos. Ou seja, vai sofrer um aumento dos condrócitos, uma hipertrofia desses condrócitos que estão nessas lacunas. A matriz do tecido cartilaginoso vai reduzir de tamanho porque essas lacunas onde os condrócitos estão vão aumentar. Então, a matriz que aqui antes estava, que era cartilagem, vai começar a se calcificar. E aí vai acontecer a apoptose desses condrócitos, beleza? Condrócito não tem mais. E as cavidades antes ocupadas vai deixar as matrizes, vai deixar essas lacunas vazias, né? Vai deixar essas lacunas vazias. Como que eu vou aumentar uma lacuna que antes era assim, com condrócitos? Eu preciso que os meus condrócitos aumentem de tamanho e façam mitose, para que assim eu aumente progressivamente a minha lacuna. Quando eu aumentei progressivamente a minha lacuna, os meus condrócitos que fizeram isso vão desaparecer, vão sofrer apoptose. E aí eu vou ter uma calcificação da minha matriz e uma diminuição dela também, consequentemente. E as cavidades antes ocupadas por condrócitos vão ter invasões de capilares sanguíneos, tá? E de células osteogênicas, ou seja, células progenitoras de células ósseas. Essas osteogênicas vão fazer diferenciação em osteoblasto, vão virar osteoblastos, e esses osteoblastos vão fazer a deposição de matriz óssea, que a gente já conhece. As lacunas, consequentemente, também vão sumir, né? Aí os osteoblastos aqui vão fazer a matriz de deposição óssea, tá? Esses osteoblastos vão ficar envolvidos pela matriz, depois que produzirem a matriz, porque eles vão produzir a matriz em tão grande quantidade que eles vão ficar envolvidos pela matriz. E aí, como eles pararam de produzir matriz, essa matriz vai começar lentamente a se calcificar. E aí, esses osteoblastos vão virar osteócitos, que a gente já conhece. Todos os caminhos levam a Roma, né? Esse é com base no molde de cartilagem hialina. Agora, isso é a maioria dos nossos ossos do corpo, tá? Agora, na nossa calota craniana, como que vai acontecer o processo? E ossos planos, tá? Não vem a partir de um molde de cartilagem. Eu acredito que a que vem a partir do molde de cartilagem seja até mais complexa do que isso. Então, tá. O centro de ossificação primária, né? Vai acontecer a partir de uma diferenciação das células mesenquimais, que é um tipo de tecido embrionário. Essa célula de tecido mesenquimal vai virar um osteoblasto, que dentro do tecido, né, o osteoblasto vai secretar matriz óssea, como a gente já conhece, que é a síntese, né, que vai fazer a síntese de matriz óssea não mineralizada primeiro. E aí, ao longo do tempo, vai estar acontecendo a mineralização dessa matriz. E aí, os condroblastos vão virar condrócitos, vão fazer suas junções, né? Meu Deus do céu. Não tem cartilagem, eu tô errando o nome da célula, eu tô confundindo o nome da célula do tecido cartilaginoso com do tecido ósseo. A célula mesenquimal vai se diferenciar em osteoblasto, o osteoblasto vai fazer a síntese de matriz. Depois que ele ficou envolvido suficientemente pela matriz, os nossos osteoblastos vão reduzir de tamanho de organela, e a nossa matriz aqui vai começar a se mineralizar, e como ele vai começar a ficar envolvido pela matriz óssea, ele deixa de ser condroblasto e deixa de ser osteoblasto
e vira osteócito. Todos os caminhos levam a Roma. Tipo de ossificação endocondral é a partir do molde de cartilagem ou hialina até virar osso, tá? Acontece então, vamos retomar. Como é a partir de um molde de cartilagem hialina, isso aqui é um tecido cartilaginoso. Eu tenho que escrever para não errar o nome das coisas. Cartilaginoso. Vamos ver se eu entendi. Como é um tecido cartilaginoso, que já é uma cartilagem hialina formada, vão existir lacunas, que vão estar, pequenas lacunas que vão estar preenchidas por condrócitos, que é a célula madura do tecido cartilaginoso. Esse condrócito vai fazer uma hiperplasia e uma hipertrofia, ou seja, vai aumentar de tamanho, e aí vai aumentar as minhas lacunas, né, que estavam ali segurando os meus condrócitos, vai diminuir a minha matriz cartilaginosa também, que era grande quantidade no tecido cartilaginoso, o que mais tem é a matriz, e aí vai diminuir de quantidade porque as lacunas aumentaram. Depois que as lacunas aumentaram, os meus condrócitos vão sofrer apoptose e vão ser substituídos por células primitivas, não primitivas, mas por células originárias, né, que vão dar origem a osteogênicas, que vão dar origem a depois células ósseas, né? Vão ser substituídos. Elas vão aumentar de tamanho, vão aumentar de tamanho, vão aumentar de tamanho e vão se diferenciar em osteoblastos. Estes osteoblastos vão secretar uma matriz óssea orgânica, primeiramente. Depois que eles ficaram completamente envolvidos pela matriz que eles mesmos produziram, eles vão se diferenciar em osteócitos. Isso é com base na cartilagem hialina. Quando não é, simplesmente uma célula mesenquimal vai se diferenciar em osteócito, em osteoblasto, primeiramente, vai se formar lá nos ossos planos, no tecido, isso aqui é o tecido ósseo, né? Vai se formar lá nos ossos planos, no crânio, nas calotas, né? Na calota craniana. O osteoblasto vai secretar a matriz do mesmo jeito, vai ficar cheio de matriz em volta dele e vai virar osteócito. Não confunde as palavras dessa vez. Entendi! Oba! Graças a Deus! Oba! Graças a Deus! Amém, amém, amém. 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 Beleza. Agora, cartilagem hialina sem qualquer alteração morfológica, ela se parece assim, tá? Isso aqui, por exemplo, ó, é o osso da epífise. Zona de cartilagem em repouso, zona de cartilagem seriada, enfim, acho que isso aqui não é muito importante. Quando os condrócitos dividem-se rapidamente para formar colunas paralelas de células achatadas e empilhadas no sentido longitudinal do osso. Condrócitos. Os condrócitos é na cartilagem, tá? É aqueles que vão estar lá dentro da lacuna, que vão ter que fazer mitose para aumentar a coluna, tá? As lacunas, no caso. Condrócitos vão ficar volumosos, tá? Porque dentro dos condrócitos mesmo, dentro dessas bolinhas ainda tem citoplasma, glicogênio e lipídio. A matriz vai ficar reduzida, né, na cartilagem hialina, como a gente viu, porque os trabeques situados entre as células vão ficar hipertróficos, as lacunas vão aumentar, os condrócitos vão entrar em apoptose, como a gente já viu. O disco epifisário, tá? Disco epifisário é aqui, tá tipo, aqui tá um número. Aqui nas minhas epífises eu tenho osso esponjoso. E o disco epifisário, ele vai estar aqui, ó, separando o osso esponjoso de osso compacto, tá? O osso compacto vai estar, tá? Aqui.
Esse disco epifisário aqui, esse azul aqui, é a zona em que é formado o tecido ósseo, tá? Eu acho que se eu ler isso aqui, vai só me confundir mais do que eu já sei. Enfim, galera, é isso aí.